Fala pessoal, o canal Z Invest aqui. E nesse vídeo, mais uma vez, a gente vai analisar ativos que vocês mandam aqui nos comentários para mim, tá? Esses ativos que vocês me mandam, a maioria deles eu não tenho em carteira, então muito provavelmente vocês não viram em vídeos anteriores a esses que eu estou produzindo. E a gente pode futuramente ir atualizando cada um deles, depende da demanda que vocês vêm solicitando também, tá? Então o ativo que a gente vai analisar hoje é a Cosan. E a gente vai ver basicamente algumas coisas que são a cotação atual, histórico de cotação, retorno ao acionista dos últimos 10 anos, indicadores desta empresa, histórico de proventos e o meu preço teto, tá? Então eu vou falar sobre o meu preço teto, qual é a minha perspectiva para o futuro, se está interessante ou não, e também a análise gráfica para quem quer iniciar uma posição, verificar se está no momento sobrecomprado, sobrevendido, se pode acontecer alguma correção de cotação para a gente comprar mais ativos dessa empresa com menos dinheiro. Então isso é muito importante para quem pretende iniciar uma posição em Cosan ou então aumentar a sua posição nela. Fala pessoal, mais uma vez aqui nesse canal eu compartilho a minha trajetória de investimentos, mostro como faço meus aportes, onde faço, é uma carteira muito diversificada que eu tenho, daí eu acabo diversificando em todos esses tipos de ativos, renda fixa, minha reserva de emergência, tenho também as ações, alguns fundos imobiliários, investimentos no exterior e também em criptomoedas. Então eu faço o meu balanceamento, o meu investimento, é claro que a parte principal da minha carteira é em ações aqui no Brasil e o restante está em outros ativos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu curtir, comenta alguma coisa para engajar esse vídeo e me ajudar a crescer um pouco mais. Consegui alcançar os primeiros 100 inscritos, agradeço muito a cada um que se inscreveu nesse canal e agora estou buscando os 500 inscritos. Então vamos lá tentar me ajudar a bater essa meta. Pessoal, quando a gente fala de Cosan, a gente vê que é uma empresa que atualmente está sendo negociada a cerca de R$18 a cotação atual, mas já foi negociada a valores muito baixos aqui, ó, cerca de R$3 ali próximo de 2008, menos de R$3 antes de 2008. Teve uma subida repentina para cerca de R$15, depois teve essa grande queda novamente, depois subiu novamente em 2008 para mais de R$10. Então aqui teve praticamente 300% aí de retorno só em cotações, depois caiu de novo, aí vem subindo agora. Em relação a 2020, né, um pouco antes, desculpa, em relação a 2019, ela estava aí um pouco menos de R$10, chegou a subir para mais de R$20 neste ponto aqui, então teve mais de 100% aí só de ganho de capital nas cotações, tá? E quando a gente fala de Cosan, as últimas notícias que a gente tem são essas daqui. Cosan reverte prejuízo e obtém lucro de 145 milhões no segundo trimestre de 2023. Empresa anuncia programa de recompra de ações. Aqui a gente tem dois pontos positivos. Reversão de prejuízo, então acabou tendo um lucro, isso daqui é muito bom. E também em relação à recompra de ações. Para o acionista, isso daqui é ótimo. Por quê? Quando a empresa faz uma recompra de ações, ela está aumentando a sua participação naquela empresa. Vamos supor que eu tenho uma empresa que é a hamburgueria Zinvest e ela tem 100 cotas. Vamos supor que cada cota custa R$1 e você tenha investido nessa empresa R$50, que são 50 cotas. Se eu, que sou a empresa, compro as outras 50 cotas e, por exemplo, cancelo essas ações, você que tinha só 50 cotas, agora detém 100% da empresa, porque o que restou da empresa foram essas 50 cotas que você tem. Eu sei que foi uma forma muito simplista que eu expliquei aqui, mas é uma forma que é mais fácil de entender. Quando existe essa recompra de ações e futuramente o cancelamento delas, por exemplo, a sua participação dentro daquela empresa acaba crescendo. E se a empresa distribui dividendos, aquele dividendo vai ser maior para cada número de ação. Então, sendo maior, você tendo a mesma quantidade de ações, com a recompra das ações, você recebe mais dividendos. Então, como eu falei anteriormente, a recompra de ações recomprou até 9,93% das ações. Então, ela aprovou uma recompra de ações, como eu falei para vocês, expliquei porque isso é importante para o acionista. E será que Cosan vai chegar aos R$30? Então, a gente vê algumas coisas aqui. Banco vê valorização das ações e chama atenção para indicador operacional. Então, o BTG Pactual mantém a recomendação de compra para as ações de Cosan após Investor Day, realizado na terça-feira, dia 12. Para os analistas do BTG, a Cosan continua sendo uma gestora ágil de ativos, buscando investir e desinvestir em setores com vantagens competitivas. Então, eles falam que o grupo deve passar por uma desalavancagem mais intensa ainda. Além disso, eles dizem também que o grupo está exposto a tendências de longo prazo e tem uma sensibilidade às taxas de juros, o que significa que o ambiente atual de taxa decrescente, né, as nossas taxas de juros estão caindo, deve permitir que a ação comece a reduzir o desconto de avaliação embutido nos preços das ações. Então, o que eles querem dizer? As taxas de juros caindo é positiva para a empresa porque a cotação
pode continuar subindo. Os resultados da empresa continuam subindo. Então, diante do cenário, o BTG recomenda a compra das ações, isso é claro, o BTG está fazendo isso, com preço-alvo de R$30, ante os quase R$18 da cotação atual. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, que eu já mostrei em outros vídeos para vocês, é em relação ao retorno dos últimos 10 anos da empresa, comparar com outros tipos de ativos. Então a gente pode ver que o CDI nos últimos 10 anos teve um retorno de 154%, a Cosan 110%. Então o CDI acabou ganhando da Cosan em relação aos investimentos, ao retorno no longo prazo. Em alguns momentos a Cosan acabou subindo aqui, né, com um retorno maior, só que quando a gente pega os últimos 10 anos até a data atual, ela teve um retorno menor que o CDI, por exemplo. Já o IPCA e o IBOV tiveram um rendimento parecido, cerca de 86%. Como a gente pode ver, apesar da Cosan ter tido um retorno mais interessante do que o IBOV, ela ainda perde para o Tesouro Selic, basicamente. Então, se você investiu nos últimos 10 anos em Tesouro Selic e manteve esse investimento em Tesouro Selic e também manteve em Cosan, muito provavelmente a sua parcela de Tesouro Selic está maior do que a parcela em Cosan. Esse é um dado muito interessante que eu gosto de analisar também com o tempo. Mas é claro, a gente tem que analisar isso e também verificar outros pontos. Como a gente vai ver na análise gráfica, existem outros pontos interessantes de se realizar essa compra de Cosan, e você poderia aumentar sua posição com o mesmo valor comprando um número maior de ativos. Ou seja, quando a ação corrigir o seu preço, você compra aquela ação comprando um número maior de ativos. Já quando a gente olha para o lucro versus cotação, a gente tem um lucro aqui bem irregular. Então o que a gente tem? 2009, 2010 lucrando aí quase 1 bilhão, depois subiu para quase 5 bilhões esse lucro, depois caiu de novo aí para cerca de 1 bilhão, foi subindo de forma regular aqui, depois caiu novamente e agora, em 2021, a gente teve um recorde de lucros de 6 bilhões e agora atualmente caindo de novo. Então o que a gente pode ver? A gente não tem uma regularidade nos seus lucros, é uma empresa cíclica. E o que acontece com a cotação? Ela acaba acompanhando os lucros. O lucro subiu aqui, a cotação acabou subindo. Foi verificado que o lucro caiu, a cotação começou a cair aqui também. O lucro começou a subir de forma regular, a cotação foi subindo de forma fraca também. O lucro disparou nesse momento. O que aconteceu? A cotação disparou, chama a atenção. A cotação chegou no seu pico histórico quando o lucro também chegou no seu pico histórico. Aí depois, agora o lucro vai caindo. Então, o que a gente espera quando o lucro cai aqui é que a cotação também cai. Então, se você investe em Cosan, tem que acompanhar os resultados da empresa para que, caso o lucro continue caindo, você pode ter certeza que as cotações também têm muitas chances de continuarem caindo. Mas se a gente vê um cenário projetivo de mais lucros aumentando, aí fica mais interessante para quem tem a empresa na carteira, porque pode esperar uma valorização do seu capital. Quando a gente fala dos indicadores, a gente tem aqui um dividend yield de 2,69%, não é um dividend yield atrativo para quem pensa em empresas que distribuem dividendos, um PL negativo, ou seja, a empresa vem dando prejuízo, então isso aqui é péssimo para a gente. A gente vê também um preço sobre valor patrimonial de 1,66%, aqui a gente tem 2 pontos. A gente tem uma empresa dando prejuízo e sendo negociada a 66% de ágio do seu valor patrimonial, o que eu não acho interessante, além de ter uma dívida líquida de 3,34%, o que já indica uma alavancagem bem alta. A gente tem um retorno sobre patrimônio líquido negativo, uma margem bruta de 24%, mas quando a gente olha para a margem líquida, menos 2%, porque a gente tem basicamente prejuízo. Então, em relação aos indicadores, é algo que eu olharia aqui, analisaria esses poucos indicadores de forma superficial e já não acharia tão interessante investir nesse tipo de empresa aqui. Já quando a gente olha os proventos, a gente pode ver, a gente tem uma distribuição regular em relação a essa empresa, paga todos os anos proventos, só que a gente não tem uma distribuição tão alta. A média dos últimos 5 anos está em torno de 2,43%, o dividend yield atual é de 2,69%, o recorde de dividendos dos últimos 10 anos é de praticamente 5%, um pouco mais de 5% aqui que foi distribuído em 2016. Então, se você pensa, por exemplo, em investir em Cosan para obter bons retornos de dividendos, eu acredito que não vai ser uma boa opção. Já quando a gente olha para o meu preço teto de Cosan, a gente tem aqui que a cotação atual, no momento que eu gravo esse vídeo, é de 15,96. O lucro por ação de 2023 é zero, que ela está no prejuízo, mas o mercado espera que ela venha a lucrar 1,29 por ação em 2024 e 1,69 por ação em 2025. Estimando aqui um payout de 40% para esses 2 próximos anos, a gente tem um dividend yield esperado de 3% nas cotações atuais para 2024 e de 4% para 2025. Esses 2 dividend yields, eles ficam acima do dividend yield médio dos 5 anos. Se eu fosse investir na empresa, eu ia querer pelo menos 6% de dividend yield do valor que eu estou investindo, aqui dos R$15. Então, eu ia querer pelo menos 6%.
Só que, como o resultado esperado, os dividendos esperados aqui são 50 centavos e depois quase 70 centavos, o preço teto que eu pagaria em Cosan para 2024 e 2025 seria de R$ 8,60 para 2024 e de R$ 11,27 para 2025. Então a gente pode ver que é uma margem de segurança muito ruim. Na verdade, não tem margem de segurança, ela está esticada quando eu olho para o preço teto. Só que é uma empresa que ela não tem essa política de distribuição de dividendos muito forte. Por isso que o meu preço teto acaba ficando muito abaixo, porque quando a gente vê a média de distribuição de dividendos dela é de 2,4%. Então, dificilmente ela vai chegar nessa cotação de 8,60, porque dificilmente o mercado que investe em Cosan quer receber 6%. Eles estão mais preocupados em relação, por exemplo, a um possível ganho de capital, ao ciclo que a empresa está vivendo em relação aos seus resultados. Eles estão mais interessados nisso do que, de fato, os proventos. Quando a gente vai olhar o gráfico de Cosan, a gente vê aqui que o meu preço teto está em 8,71 e o preço atual está em cerca de 15,50. Quando a gente vê a margem de segurança, é praticamente 43% negativo, ou seja, a cotação atual teria que cair 43% para que alcançasse o meu preço teto de 2024, para que assim eu consiga os 6% de dividend yield dessa empresa. Só que não é uma empresa que o mercado olha como uma empresa que vai pagar bons dividendos. Então, por isso que eu acho difícil chegar nesse meu preço teto. É uma empresa para quem quer, por exemplo, especular, ter um ganho de capital, ou então gosta desse tipo de empresa cíclica. E daí, quando a gente olha nos momentos que a gente poderia investir em Cosan, a gente vê aqui muito claro que esse momento era um momento onde a empresa estava sobrecomprada, onde existiam muitas pessoas compradas nesse ativo e muito provavelmente alguma delas iria gostar de realizar esse lucro. E acabou acontecendo isso aqui. Então, quem, por exemplo, comprou nesse momento onde ela estava um pouco mais descontada, neste momento aqui, quem comprou nesse momento onde ela poderia estar um pouco mais descontada, acabou tendo um ganho de capital em relação à cotação da empresa. Como vocês podem ver aqui, se a pessoa comprou basicamente aqui e segurou até esse momento, então como a gente pode ver aqui, se a pessoa comprou basicamente aqui, segurou mais ou menos até a alta, um pouco aqui, ganhou cerca de 40% em praticamente 4 meses. Então, para esse tipo de investidor, acaba valendo a pena entrar nesses momentos mais estratégicos. Um ponto que eu quero destacar aqui é que a gente pode estar chegando num momento que seja interessante, numa região que seja interessante para quem pretende iniciar ou então aumentar sua posição, porque o indicador RSI parece que vai indicar que a empresa está sobrevendida, ou seja, que a cotação tem mais probabilidade de subir do que de continuar caindo, porque já está muito vendida e algumas pessoas vão querer começar a comprar ela por ela estar descontada em relação aos últimos preços, às últimas cotações que ela apresentou. Então pode ser que a gente entre num momento aqui interessante para quem pretende iniciar essa posição. Como eu já disse anteriormente, eu não sou um investidor de Cosan, então eu não investiria nela, nem que ela estivesse aqui nesse momento, como eu estou passando para vocês, do indicador RSI, mostrando que ela está sobrevendida. Mas para quem tem esse interesse, uma análise gráfica rápida de momento, de cotação, de relação aos indicadores, se está muito comprada ou muito vendida, eu diria que a gente está chegando num momento que está mais interessante para se realizar uma compra do que realizar uma venda. Bom, pessoal, para esse vídeo é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu curtir, se inscreve no canal, comenta alguma outra empresa que você gostaria de ver, se você gostaria de ver a minha carteira, as empresas que eu tenho na minha carteira, para ajudar o engajamento do vídeo. Agradeço vocês, aos 100 primeiros inscritos, espero conseguir chegar aos 500 inscritos assim como cheguei aos 100 primeiros e agradeço muito a cada um que vem se inscrevendo aqui. Bom, pessoal, por esse vídeo é só e até um próximo vídeo.